amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã também. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E deu 19 horas aqui na Web Rádio, nós temos o nosso programa Estação da Luz. E para que todos saibam, a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E é sexta-feira à noite, nós temos aqui o prazer de mais uma vez, mais uma sexta-feira, estarmos aqui com o nosso querido amigo José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que hoje a gente vai falar sobre Paulo de Tarso, não é isso, seu menino? Perfeitamente. Boa noite. Boa noite. Em especial o livro, né? Paulo e Estreito de Chico Xavier, com base nele. Então, a vida de Paulo de Tarso, lógico, baseada em cima do livro do nosso querido Chico Xavier, pelo Emanuel, o Paulo Estevão. Como é uma web rádio espírita, um programa espírita, nós vamos começar com a prece. E eu queria convocar o meu amigo José Soares para fazer a prece de abertura e depois a gente vai fazer a leitura do Evangelho dentro do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, meu querido. Amado Jesus, ante a presença dos bons espíritos e a ação de todos nós, Deus, nosso Pai Criador, que possamos começar nossa live com todo o entusiasmo de sempre e procurando, dando o melhor de nós, para que os nossos irmãos que porventura estejam nos ouvindo sintam-se reconfortados para a vida, hoje e sempre. Graças a Deus. Então nós vamos agora para a leitura do Evangelho. E como a gente vai falar em Paulo, nós não poderíamos deixar de ir para outro evangelho, a não ser o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, lá no item 6, necessidade da caridade segundo Paulo. Nosso querido Paulo de Tarso, nosso irmão Décio Soares já está aí de plantão aqui na audiência do nosso programa. Boa noite, meu irmão Delcio. Irmão Delcio, boa noite. Boa noite, irmão. Muita paz com Jesus. Maravilha. Então, e ele começa assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tivesse caridade, seria como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, melhor dizendo, que penetrasse todos os mistérios, tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho e não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal. Não se rejubilia com a injustiça, mas se rejubilia com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Então, meu amigo, a gente vai começar com uma pergunta, me desculpe a ousadia. Como é que o maior perseguidor dos cristãos, a ferro e a fogo, Saulo, algum tempo depois,
menos de 10 anos depois, ou em torno mais ou menos de 10 anos, sai desse terrível perseguidor para o maior divulgador do Evangelho do Cristo. Ouso dizer que sem Paulo, o Cristo não chegaria aos nossos dias em que estamos vivendo. Muito boa noite, seu Soares. Boa noite. É verdade. Sem Paulo, não haveria o cristianismo. Primeiro, o fato mais simples. As epístolas de Paulo precedem aos evangelhos. Observe que quando Paulo encontra com o casal Priscila, eles têm em mãos umas anotações que pegaram na Igreja do Caminho. Anotações de Mateus. É a partir de Paulo, que são 14 cartas, se não estou enganado, é que começa a figura do Cristo ter seu assentamento. Ótimo. Jesus teria sido morto no ano de 33. O fenômeno da conversão de Paulo é no ano de 38, é 5 anos depois. 5 anos. O impacto é tão violento da aparição de Jesus a Paulo que ele não tem. Boa noite, minha flor. Boa noite. Beijo para você. Que ele não tem saída para o problema. Agora, você pode ter nenhuma explicação, mas a verdade é que a visão que ele teve, as vozes que ele ouviu, ele foi olho e ouvido, e aquilo que ocorreu com ele que era um homem de pensamento centrado, como fariseu, ele cedeu. Então, graças a esse estilo de vida dele, diz o Ernest Renan, que é uma pessoa como Paulo, que era um radical farisaico, os radicais mudam rapidamente de posição e traz para o lado de quem muda o mesmo radicalismo. Eu acho, com todo respeito à ausência de Renan do plano terrestre, eu acho que o que Renan não levou em consideração foi a visão. É que ele viu o quadro espiritual, o sol ardente no deserto às portas de Damasco, e aquela figura imponente diante dele. Então, graças a isso, um fenômeno dos mais bem arquitetados que eu conheço na literatura médiúnica até hoje, é Paulo, a espiritualidade entrega a Paulo essa tarefa. É ele que sai pregando dentro de Jesus. É ele que tira a Igreja do Caminho de Jerusalém e vai para o mundo. Se nós tivéssemos continuado em Jerusalém, por exemplo, nós teríamos desaparecido como os essênios desapareceram. Paulo está dizendo, olha, ele morreu, ele ressuscitou, ele fez isso. Ele fez comigo ocorreu isso. E começou também a fazer os chamados milagres das igrejas também. E isso dava respaldo a ele. E começou a aparecer os seus amigos digamos assim, de trabalho. Parabéns, Paulo. Sem você, nós não saímos daqui. Eu, de um lado, Tavares do outro, e os nossos amigos aqui no meio a nos escutar. Nem seu Décio, nem Dona Rochelle, nem ninguém. Agora, uma coisa que a gente tem que convir... Décio e Rochelle são pessoas que não perdem nossa live, né? Muito bem. Uma coisa que a gente tem que convir, que passa muitas vezes desapercebido, é que Paulo era um médium. E um médium bem interessante, porque ali naquele encontro nós temos uma audiência, né, e uma vidência que caracteriza dois tipos bastante, vamos dizer assim, populares da mediunidade, né? Além de tudo, tem um grande fenômeno mediúnico naquele momento, né? Sim. Agora, como ele não era um médium naquele instante tradicional, ele foi um fenômeno mediúnico no campo geral, de forma psíquica, que ele vivenciou mais que o médium normal. Muito mais. Tá certo? Digamos assim, modernamente falando, no Brasil, Chico Xavier, e na Europa, Pedro Baldi. Chico em toda a extensão. E Pedro Baldi no início da sua carreira, basicamente. Mas quem lê, Soares, o livro Paulo e Estevão, vai verificar, porque
o livro ele tem 10 capítulos, né? A primeira parte e a segunda parte. E se não me falha a memória, a primeira parte começa com o primeiro capítulo é notícias históricas, um negócio assim, mas o primeiro capítulo é corações flagelados. Sim. Mas quem leu o início até ali, até a chegada em Damasco, já verificava um Paulo já cansado daquela rotina de perseguidor. Ele já não fazia aquilo mais com tanto gosto. Ele já estava assim meio esperando só, basicamente, aquele contato, né? Ele já estava assim meio fazendo só por fazer, ou foi a impressão de quando eu li? Não, você está certo. Fazendo um link, Paulo com perseguidor que matava, com a turma aqui do nazismo, que nos campos de concentração executava as pessoas. O comando nazista resolveu partir para os fornos crematórios, porque os soldados não aguentavam mais o impacto de matar as pessoas e elas caírem no chão. Então o Paulo, quando ele viu Jesus e de relance o seu passado, ele disse, poxa, o que é que eu fiz na minha vida? Aí que vem, foi um momento único, e pá, isso até aquele momento, voltou-se para o lado do bem. Então o lado dele, e quando Prisca e Áquila contam que os seus familiares foram torturados assim, assado, ele diz, você sabe quem foi Saulo? Aí não, fui eu sou Saulo. Aí contou, ela chorou, abraçou-se com ele, porque a grande reconstituição da natureza humana está em reconhecer que é falível, mas que Deus pode ser levantado. Muito bem, vamos já para o início das nossas prosopopeias, porque aí o nosso querido Soares, ele trouxe aqui para a gente, lógico que o livro todo, mas em tópicos bastante interessantes. E o primeiro que você pensou é justamente o fariseu Saulo de Tarso. Eu queria que você fizesse um detalhamento do que era um fariseu na época de Jesus. Porque ele fala assim, era fariseu, era escriba, e a maioria das pessoas não sabem o que é ou o que significava, quase que não é nem um substantivo, é quase que um adjetivo, fariseu. Você é um fariseu. O que era um fariseu na época de Jesus? Pronto. Era muito comum dizer, tira esse fariseu daqui. Né? Fariseu, Kardec faz a observação em O Evangelho segundo o Espiritismo, que quer dizer, farisaísmo quer dizer divisão. Agora, com todos os erros que o farisaísmo pode ter tido, eu estou trabalhando na hipótese, quem salvou o judaísmo foram os fariseus. Porque os saduceus, que é outro grupo, conforme veio Kardec, nas notas históricas no Evangelho, eles não acreditavam sequer na existência da alma. E os fariseus aceitavam isso. Então, todos os exemplos que há na Bíblia, no Novo Testamento, relativo às almas falando, dos fariseus, relativo às almas falando, é de fariseus. Tá certo? Aquele homem rico que não deu comer a Lázaro, e assim por diante. Então, o fariseu é ele que salva o judaísmo. É que dá essa conformação doutrinária. E, lógico, ao longo do tempo, os grupos foram criando os grupos alternativos, mas sempre unidos em torno do ideal. Então, fariseu quer dizer divisão, e Saulo de Tarso foi criado pelos pais fariseus numa rígida disciplina farisaica. Ou seja, lembre-se que quando você está aqui no corpo católico, você está numa instituição onde a disciplina é equivalente do exército romano do Império dos Césares. E as normas jurídicas do Fórum Romano. O fariseu vai trazer isso de informação, porque o judaísmo dá a ele aquela conotação. Só há um Deus, só há isso. Então ele não tem divergência. E formatou um pouco. Aí está a vantagem política do judeu. Ok? Ok. Nosso irmão Edson Barbosa está assistindo, além do nosso irmão Rivaldo Pereira e Nara Câmara, estão aí na audiência do seu José Soares.
da federação. O outro tópico que nosso irmão pensou para que a gente pudesse trabalhar é como as epístolas foram escritas. A gente fala muito em epístola. Epístola quer dizer o quê? Qual era a intenção dessa epístola e o que é epístola? É o que, afinal? E qual era a intenção dessas epístolas e em que época, mais ou menos, elas foram escritas, né? Sim. Epístola quer dizer cartas. Esse meu discurso é epistolar para vocês. Epístola, cartas. Pronto, simples. Digamos assim, logo após a primeira viagem, as viagens, aí começou a procura enorme pela doutrina cristã. E nos primeiros anos, ele se converte em 38, creio que a partir de 42, já tinha, eu peço desculpa aos ouvintes e assistentes, eu não posso precisar isso aqui. No entanto, elas constituem os mais antigos e veros documentos do cristianismo. Que depois dela só uma prece de um pai da igreja no século, no ano 138 por aí. E Paulo teve essa preocupação. Então, as epístolas de Paulo eram lidas, de forma recitadas, nas igrejas por onde ele passou. Agora, não se espanta, a igreja de Paulo era 12 pessoas na cidade, 15 noutra, 20 noutra, eram núcleos familiares pequenos. Tá certo? Pequenos. Então, epístola. Porque quando a gente fala uma igreja, dá logo a entender que seria uma catedral de Nossa Senhora da Aparecida. E parece que a realidade, pelo menos a gente vendo Atos Apóstolos e também o livro Paulo e Estevão, a coisa não era assim, né, Soares? Não, era uma casa de família. Se reunia. Que a igreja, quer dizer, é uma eclésia. É um lugar onde você se reúne com os outros. A igreja de Jesus era à beira do lago de Nazaré. A cúpula era o céu. A luz, a luminária era o sol ou a noite de lua. Olha como é interessante isso. Então tenha muito cuidado. Agora, não quer dizer que ninguém vai deixar de ver com a Catedral de Notre Dame e assim por diante. São obras de arquitetura do mais alto nível. Eu já as visitei, quando fui a serviço da minha empresa da Europa. Fui mais de uma vez lá. E como é que alguém pôde fazer aquilo? Aqueles arcos, quando não tinha o ferro, quando aquela montada, a cobertura, sem ferro. Aquela coisa mais linda. Né? Fantástica. E é emprego dos cozinheiros da física, da estática, convergindo todo o peso para a cúpula, ou tirando o peso da cúpula, jogando aqui nas laterais. Então, por isso que os maçons tinham carta, ou os pedreiros, que depois veio os maçons, tinha carta livre para transitar em todo o império, né? Por causa desse saber, né? Saber, né? Perfeitamente. Quando o exército romano saía para as suas conquistas, havia em a turma, à frente ia a banda de música, e no meio aqui atrás ia os colegiados. Eram militares construtores, que vieram a dar origem, na Idade Média, às guildas e assim por diante. E que depois, atendendo a pela espiritualidade, um grupo de homens na Inglaterra e na Escócia codificavam aquilo como sendo a função do mundo interior. Aí veio a doutrina maçônica. A doutrina maçônica tem um grau 33 na maçônica, né, seu menino? Pode tem, dizer. No rito escocês antigo e aceito. Que são 238 ritos conhecidos. Eu sou o mais numeroso deles. Eu fui iniciado no rito escocês e antigo e aceito. Tá certo? Ó, então, essa é a questão. Porque isso reflete o nosso interior. Tá certo? Certo. Eu vou colocar aqui, porque eu gosto de colocar, mas já temos, só para fazer aqui o negócio, temos perguntas no ar, como diz o outro. Vamos colocar aqui. Já temos pergunta no ar. E tendo pergunta no ar, a gente privilegia o nosso perguntador de plantão.
Quem é que chega aqui com a gente? Kênia Costa, Cidade Alta. Soares, por que Saulo detestou? Acho que detestou tanto Estevão. Tá certo. Tô falando aí. Paulo vai na igreja do caminho, ou foi lá no interior, e Estevão fala, tá em Paulo e Estevão ali. Paulo ficou encantado, mas profundamente raivoso com ele. Quanto à sabedoria, ele se apoiou nos ensinos dos nossos antepassados e fala num Cristo desse. Ah, sim. Então, boa noite, Wilson. Parabéns. Um abraço bem forte. A nossa vivência, toda a vivência de Paulo, antes dele converter-se a Cristo e não ao cristianismo, é em torno da perseguição a Estevão. E Estevão é o final do livro. E Paulo olha assim à distância, um plano iluminado, está Jesus abraçado com Estevão, olhando para Paulo. Uma observação. Jesus veio buscar pessoalmente Chico Xavier. Muito bem. Paulo, ele ficou à distância. Olha só a responsabilidade de um medianeiro chamado Francisco Cândido Xavier. Muito bem. E a respeito... Diga. Então esse foi o principal motivo da arenga de Saulo com Paulo, que ele conseguiu dobrar, mesmo sem querer, o argumento de Paulo. Ele via que aquele cara tinha argumento melhor do que o dele, então foi por isso que ele peitou o caboclo, né? E por educação ele ficou calado ouvindo Estevão na tribuna. Né? Mas deve ter remoído todas as lombrigas do Paulo que ele ficou. A gente vê no livro, né? A pergunta da Kênia, mas a gente vê que ele se doeu, não foi por nada, não. Foi por isso, eu não vou conseguir dobrar esse cara, não tem jeito. Porque ele tinha isso, né, de dobrar todo mundo, né? Ele se achava assim, e de uma hora para outra ele encontrou um caboclo que o peitou. Primeiro, ele tem uma formação cultural muito grande, muito boa. E como um bom fariseu era bom no debate. E Estevão, na igreja, o supera. Ele foi ouvir Estevão, esse é o louco. Muito bem. Seu menino, então a gente falou agora sobre as epístolas, que a gente agora aprendeu o que é cartas, e aí vem um tema que causa até uma certa polêmica, né? Quem não se detém muito bem, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, pode achar que isso é uma polêmica. A posição não mais de Saulo, certo? Mas sim de Paulo já transformado, já encontrado, já saindo do deserto, perante a mulher. Seu Soares. Um minutinho antes, você leu o texto do Evangelho fora da cadeia da salvação. Certo. Ótimo. O que é que vai ocorrer com Paulo? Nós estamos ali trabalhando a questão da caridade. E Paulo dá um enfoque geral. E nós espíritos devemos ter cuidado. As versões mais modernas das Bíblias católicas e evangélicas é fé, esperança e amor. O amor é filho direto da caridade. Eu não sei porque a Igreja Católica aceita isso. Porque são as três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A caridade é filha direta do amor. Eu amo de tal maneira que faço caridade. Ou seja, a caridade é o instrumento de eu pôr em prática o amor. Vamos lá. Então, o que é que ocorre? Quando eu era dos 7 aos 11 anos, conforme a gente mais uma vez, eu fiz o preparatório para o seminário católico em Bolsonaro. De 7 a 11 anos de idade. O seminário era de 11 a 17 anos. Ótimo. As meninas, a partir de 9 anos de idade, usavam véu branco. Depois de uma certa idade, o véu era azul. Quando se casava, o véu era preto. Essa tendência de usar véu, mulher usar véu na igreja, é de Paulo. Isso perdurou até 1965. Mais de quase 1.700 anos. Tá certo?
Por que branco? A criança era aquela pureza lirial, não é verdade? Muito bem. O azul era... Boa noite, amiga. William. Tudo bom para você. O azul era um estado de celestial. Quando a mulher se casava, ela tinha contato com a carne. A virgindade dela era tirada, como se diz, tirada ou perdida. E ela usava um véu preto. E na hora do casamento, o padre dizia que ele era um corpo só. Então, pelo qual, aquela delenga judaica, senhor, ele casou 7 vezes. Com quem mulher vai ficar no céu? Está lembrado dessa polêmica de Jesus? Dos saduceus, a pergunta que os saduceus fizeram. Muito bem. Então, Paulo trouxe essa herança do judaísmo para o Cristo. A mulher fica em silêncio na igreja, não responde a nada. Quando chegar em casa, pergunta ao marido, que é a cabeça da família, o que ele vai dizer, e fica em silêncio ao ouvi-lo. Já pensou? Aí tem uns grupos evangélicos, alguns teólogos evangélicos. Não, mas Paulo estava mostrando isso, aquilo, outro, porque ele disse isso na Epístola aos Coríntios. Na Epístola aos Gálatas e outras epístolas, ele já muda de conversa. A mulher pode falar na igreja, pode discutir com o marido. Ele fez isso lá em Coríntios, porque tinha muitas pessoas convertidas no meio do paganismo. E nos cultos do paganismo grego, as mulheres poderiam participar, dançar, tirar roupa. Ele, de forma preventiva, fez isso. Seja como for, ele foi muito duro com a mulher. Tá certo? Muito duro com a mulher. Muito duro. Agora, eu fico com Jesus. Quando a turma que ia apedrejar a Madalena retirou-se do local, ele disse, mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Que te acusaram? Eu disse, não sei, senhor. Disse, vá para casa. Não pegue mais não. Ou seja, não torne a vender o seu corpo. Ela era mulher, ele vendeu o corpo dela. Vá para casa e não pegue mais, ou seja, não se venda mais. Porque o sexo é a função divina no ser humano. O modelador das formas, né? Como se... As formas. Quando você não está reproduzindo filho, você está na transmissão de energias perispiritual. Você tem um momento de grande elevo com o outro. Agora, a nossa cultura ainda, mesmo na casa espírita, está mais para a igreja de Paulo judaizante do que para a libertação de Allan Kardec. Nós temos uma pergunta aqui, mas eu gostaria de fazer uma defesa do Paulo. Faço. Olhe bem, lógico, quando você vai ler as epístolas de Paulo, tem algumas em que ele fala disso que você falou, eu assino embaixo, porque não sou cego, não sou doido, de não dizer que não está lá. Mas um pouco mais adiante, não só em Gálatas, mas na própria epístola aos Coríntios e aos Romanos, principalmente aos Coríntios, ele também dá um valor à mulher, certo? Ele também dá um valor, ele dá uma certa igualdade. É que a gente tem que olhar nas entrelinhas. Agora, o que foi que o catolicismo pegou? Pegou só aquela parte mais equivocada e transformou aquilo num dogma. Como nós estávamos falando antes, na questão da circuncisão judaica, com todo respeito, né? Mas foi uma medida provisória que se levou em conta como se fosse algo agora definitivo, certo? Sim, nesse caso, a posição dele, que você falou em relação à mulher, repete o que você disse aí. Porque, olha bem, tem algumas, em Coríntios, nas cartas aos Coríntios e também nas cartas aos Romanos, ele faz essa coisa da mulher, de ficar atrás, de ir a cabeça pensando. Sim. Mas tem algumas partes, principalmente em Gálatas e em Coríntios, em que ele enobrece a mulher, colocando de pé de igualdade com o homem. E mais ou menos dizendo assim, olha, você a cabeça, mas a mulher é o coração. Tá entendendo? Certo. E Coríntios não, só mas... que no meu modo de ver, é que a igreja pegou a parte mais assim, mais
equivocado e fez aquilo um dogma, certo? Muito mas bem. se a gente for ver, tem essas possibilidades lá em Paulão. Mas em Coríntios ele é duro. Agora, em Gálatas ele amacia a queda do cavalo. Um repórter perguntou ao Papa João Paulo II se durante o papado dele a igreja iria ordenar mulheres. Pasme qual foi a resposta do Papa João Paulo II. Abre aspas. Não me consta que na Ceia Larga tinha mulher presente. Então as Está discussões... servindo os homens. Ô Papa, seu João, eu sempre falo com o senhor aqui no centro, o senhor me dá uma dessas, senhor. Segundo o humorista Costinha, ele disse que quando o Papa João Paulo VI desceu no aeroporto de Jerusalém, foi o primeiro Papa da cristiandade que entrou em Jerusalém, um judeu furou o cordão de isolamento, aí disse, tanto era o Papa, tudo disse, seu filho de Deus, Aí o judeu puxou aqui um papelzinho e disse, olha aqui, a conta da última ceia que seu filho não pagou. Quer dizer, não tinha mulher para ser não, já tinha um mesmo. Então essa questão é interessante, porque você começa a verificar que eles dão um espaço para a mulher aqui, mas corta lá na frente. Lá na frente, tá certo? Muito bem. Aí é justamente baseado nisso aí, vamos supor, que agora surgiu uma pergunta que tem muito a ver, porque é uma discussão danada, e o Júnior traz à baila aqui essa discussão. A gente vai já falar nessa questão judaizante, né, do judaísmo, mas Júnior de Nova Parnamirim pergunta, alguns dizem que essas epístolas, as cartas, não foram escritas todas por Paulo. Isso é verdade? Sim. Porque tem uns zum aí de bastidores que não foi, outros dizem que foi. Sim, agora, foram ditas, algumas, ele escreveu poucas, mas todas as outras ele editou. Os estilos são diferentes. Agora que Emmanuel disse que no capítulo que em Paulo e Estevão, que quando ele se senta para escrever a carta aos Hebreus, que a maioria dos teólogos atuais diz que não é de Paulo, e quando ele foi carta aos Romanos, ele se sentiu ligado à mais alta espiritualidade da vida. Tá certo? É tanto que ele cria um problema de ordem que já respingou até na maçonaria iniciática. E na carta aos Hebreus, ele colocou Jesus numa ordem, assim como de ordem maçônica, colocou na ordem da espiritualidade, em que ele é inferior ao membro da ordem. Ele diz, Paulo diz aos Hebreus, tu és sacerdote eternamente, tu serás sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem que Melquisedeque queria criar. Melquisedeque é um ser, digamos assim, até certo ponto mitológico no Antigo Testamento. Ele apareceu. E diz o Antigo Testamento que os seus dias não teriam início nem fim. É como se ele fosse um agente ali. Sim. Então, tu és, em latim seria, tu és sacerdotes ad eternum secundum ordem Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem Melquisedeque. Ele estaria subordinado a uma ordem. Nós sabemos que Jesus é um espírito puro. Ele não está subordinado a ordem nenhuma. Creio que foi questão de tradução. Que Paulo, como um homem de alta evolução espiritual, já na época, ele não cometeria uma falha dessa. Vamos ver isso. E aí, essas brigas judaiantes do judaísmo, por que essas brigas? Que questão é essa daí? Judaizante. É que quem tira o cristianismo do seio do judaísmo é Paulo. É Paulo. É tanto que Renan diz, se não fosse Paulo, o cristianismo teria se acabado como uma seita dentro em Jerusalém, como os essênios. Paulo tira e vai dizendo que ele é superior. Que Jesus é o Messias, que ele quer renovar assim por diante. Aí começou a chegar gente, judeus convertidos ao cristianismo, ao Cristo. Judeus gregos, judeus não gregos. E havia a prática da circuncisão. Que na prática, essa prática, era a aliança que Deus firmou com os homens.
através da circuncisão, estaria ligado a Deus. Na realidade, nós conseguimos hoje que Moisés introduziu a circuncisão, porque quando você tem um prepúcio com um problema de que não é circuncidado, ou seja, que ele não. Ele não volta para trás, ele fica totalmente para frente o tempo todo. Frente, né? Então você começa a alimentar uma espécie de um sebo no interior, acima da glândula. E na relação sexual você transmite isso para o útero da mulher. E segundo dizem, que não é minha área, eu sou economista, isso concorre para o chamado câncer de útero. Que foi uma medida profilática, que foi transformado numa medida religiosa. Então, criou essa questão. E Pedro ficou acertado com Paulo, que não haveria mais isso. Quando Paulo chegou em Corinto, Pedro tinha aceitado que, não sei se era Teófilo, um daqueles garotinhos que andava com Paulo, fosse circuncidado. Olha, não houve tamboretada e nem murro. Mas Pedro e Paulo trocaram palavras ásperas. E findou Pedro ganhando a questão, mas introduzindo no seio do cristianismo o batismo. Que também não é tirou a circuncisão, mas meteu o batismo. O batismo, que não é que foi uma adaptação da prática dos gregos, da seita dos bactas gregos, tá certo? Na Judéia, de onde veio João Batista. Certo? Aí muda completamente. Porque com o passar do tempo, aí vem a questão do pecado original. Porque segundo os construtores do catolicismo, só o batismo apagaria a mancha do pecado original. Olha, isso é uma questão muito delicada, não vamos entrar nela, mas a questão judaizante foi essa. Então Paulo partiu para tudo nada e não deixou que se introduzisse no cristianismo a circuncisão. Hoje quem faz são os médicos quando vê que é necessário. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer essa pergunta e depois eu tenho uma pergunta nossa com relação a essa questão da circuncisão. Vamos embora. É Cristina, da Candelária. Cristina, tudo bem? Paulo e Pedro brigavam tanto. Quais os pontos de vista deles para tanta briga? Você imagine que eu, um pobre economista da aldeia Potiguar, fosse trabalhar, digamos assim, com Paul Krugman, da América do Norte, o Nobel de Economia. E eu quisesse que ele acertasse minhas ideias. Como Pedro era muito teimoso, e Paulo não ficava atrás, mas Paulo ficava atrás, porque Paulo tinha um domínio total. Paulo era um doutor, foi da escola de Gamaliel. Paulo conhecia o judaísmo por inteiro. E Pedro era um homem do povo, que veio, era um pescador rude, mas de grandes virtudes. Mas não tinha o conhecimento, digamos assim, na linguagem de hoje, teológica de um Paulo. Aí os choques eram inevitáveis. É como na casa espírita. Nos anos 70, eu, na luta medonha para que fosse só Kardec e não Kardec Rustem na casa espírita, um irmão nosso, que já se encontra na espiritualidade, dizia, Soares, o importante não é o corpo, é a doutrina. Pois é, o corpo de Rustem acaba com a doutrina de Allan Kardec. Então, a questão de Pedro, Tiago, aceitar a circuncisão, atrapalhava lá, porque os pagãos convertidos não aceitavam a circuncisão. E onde foi que o cristianismo cresceu? Entre os pagãos. Não é verdade? Entre o judeu nenhum. Aí eu volto agora para algo que você falou, muito interessante. Porque o próprio Jesus, alguém pode dizer assim, mas o batismo, porque até hoje muita gente pergunta assim, lá no Espiritismo tem um batismo e tudo mais, porque é a única doutrina, vamos chamar assim, doutrina, que não é, mas tudo bem, que não tem em nenhum do seu arcabouço a questão do batismo. Porque você vai ali, vai acolá, numa e noutra, você tem um tal de batismo, meio disfarçado, tem uns que são bem relevantes, bem amostrados. Aí, mas Jesus foi batizado, ponto. A gente sabe que o batismo era de uma parte da hebreia. Hoje, o judeu moderno, o judeu de agora, eles fazem o batismo, ou isso pertencia a uma daquelas castas que tinham lá, que eram muitas,
no judaísmo na época de Jesus e que desapareceu com o tempo. Porque, pelo que me consta, posso estar equivocado, não tem hoje o batismo da forma que era feita ou da forma que se pensa no judaísmo. Ou eu estou errado nesse ponto, meu querido? Está certo. Primeiro, o batismo de João Batista nunca foi uma prática do judaísmo. É uma prática de uma seita grega chamada Baptas, que tinha ramificação na Judéia. Certo? Olha, o batismo de Jesus não tinha a conformação do batismo católico, muito menos do batismo das igrejas evangélicas. Jesus teria entrado dentro do Rio Jordão e apareceu no céu. As religiões dizem que foi uma pomba. Não. Apareceu um sinal à semelhança de uma pomba. Não é uma pomba. À semelhança de. Tá certo? Ótimo. E uma voz ecoou. Foi um fenômeno de voz direta. Todo mundo ouviu. Este é meu filho amado, no qual pus as minhas complacências. Ótimo. O batismo que a Igreja Católica tem até hoje é o seguinte: com a expulsão de Adão e Eva do paraíso, eles têm cometido o pecado, ou seja, Adão manteve relação com Eva e Eva engravidou. Então, ele transferiu o pecado. Mas é interessante, o pecado de Eva é tão forte que Deus não conseguiu eliminar esse pecado. Quando a criança nasce, segundo a Igreja Católica, ele tem que ir para a igreja para apagar a mancha do pecado original. Porque todo mundo que nasceu após o filho de Adão e Eva nasce com carinho. Está manchado com o pecado original. Pecado original. Deus não conseguiu deter isso até hoje. Então, aí a teologia refinou e disse: não, o batismo é um sinal que você passou a ser cristão. Ora, nós sabemos, como espíritas, que não é um ato exterior que vá fazer isso. Tomás de Aquino, no concílio de Trento, Tomás de Aquino, no concílio do século XVI, diz no nota de rodapé: todo aquele que disser que não é preciso água e sal para a salvação, que ele seja dado anátema. Ou seja, tem que ter água e sal. O padre passa um óleo aqui, uma coisinha aqui, põe o sal na boca da criança e joga óleo na cabeça. Segundo a ideologia católica, ali ele passou a ser um cristão. Segundo a ideologia das igrejas evangélicas, não. Umas mergulham, outras jogam óleo na cabeça, aí varia. Teve uma senhora que foi da federação, ela mudou-se para umas 10 cidades. Onde ela chegou, era evangélica, foi para uma igreja. Ela batizou 7 vezes diferentes. Vai gostar de batismo assim lá em Não, porque a igreja, não, o nosso batismo é assim, esse não vale não. Jesus disse que era esse. Então, para nós espíritas, nós sabemos que nós não temos pecado original. Nós fomos criados simples e ignorantes e vamos no processo evolutivo. Agora, se a pessoa se diz espírita e leva seus filhos para ser batizados, é outra questão. Os meus filhos, meus 3 filhos, todos eles foram criados segundo a doutrina espírita. Não teve batismo. Porque são pagões. Nós não somos católicos. nós somos católicos e somos pagão, como diz, né? O pagão. Por quê? Porque nós sabemos que pagão é porque qualquer coisa eles estão pagando. Estão pagando, né? Então, nós temos que cumprir isso. Agora, é preciso que o dirigente espírita, a partir da Federação Sul do Norte, tenha consciência. Porque quando eu vou para uma igreja ser padrinho da criança, ocorre um problema. Sabe qual é o problema? Padrinho quer dizer, segundo o Catecismo Romano, pai menor. Na ausência dos pais por morte ou desaparecimento, os padrinhos têm a obrigação de educar a criança na doutrina católica. Se eu sou espírita, eu não posso educar no catolicismo. Tá certo? Ainda tem lá uma frase, um negócio que você parece que você
recusa ou abomina todas as outras práticas que não seja católico. Mas, perfeitamente. Para terminar, Jacinto de Macaíba, a esposa o apertou tanto, disse, ele disse, eu vou. Para ser padrinho, ele espírito de carteirinha. Isso foi minha salvação. Quando fez a roda do batismo, o padre disse, se tiver algum espírito aqui, por favor, se retire. Ele disse, dê licença. Aí saiu correndo. Muito bem. Mas para entender João Batista e o tal do batismo, a gente vai colocar aqui, nosso irmão Soares botou Israel na época de Jesus. E Israel, lá naquela época e hoje também, é um tonelzinho de dinamite, né? Porque você tem aí lá em cima a Galileia, no meio a Samaria e mais embaixo a Judéia. Embaixo a Idumeia. Idumeia lá mais para baixo. Ao lado da Samaria. Negócio aí. Ao lado da Samaria tem a Pérea. É. Mas era uma briga de como diz meu amigo Amadeu, uma briga de cachorro grande entre essas três regiões, que é o mesmo povo, né? Mas aí houve unificação, né? O Davi, Salomão, Davi foi consolidando. Eram 12 tribos, com o tempo se dividiram. Aí o inimigo chegou lá. Mas eu coloquei esse mapa aqui para mostrar a vocês o seguinte, é que Paulo sai aqui de Jerusalém, ele vai até aqui a Itureia, da Itureia aqui é Damasco, aqui em cima. Tem a Bilene, aqui embaixo é Damasco. Então, o que é que ocorre? Ele não foi, pelo andar da carruagem, ele não anda de peito aberto no deserto, eu ando um trecho do deserto. Ele não, Emmanuel disse, ele que é o do cavalo, não. Pelo andar da carruagem, ele ia de camelo, que ele paga a Jacó, aquele rapaz que foi com ele na viagem, ele dá uma quantidade de dinheiro e dá o camelo dele, que ele viu o camelo. Então, é isso. Então, mesmo assim, a unidade judaica permanece, voltou a triunfar, e Israel, apesar de não concordar com algumas coisinhas que ele fazem lá, mas nós reconhecemos a posição universal de Israel no Conselho das Nações. Muito bem. Vamos agora. Paulo era Lutero reencarnado? É a pergunta que não quer calar, meu amigo. Olha, Ernest Renan diz em Paulo e Estevão, diz no livro Paulo, 13º Apóstolo, que 5 anos após a morte de Jesus, o protestantismo tinha sido lançado. Por quem? Por Paulo. Todo discurso de Paulo, quando ele começa, é puramente luterano. Puramente. E o que é que ocorre? A partir do século VIII, e nós vamos ver isso na obra de Erich Fromm, O Dogma do Cristo e outros ensaios, é o nome do livro. Para quem já esquecido, ou por acaso não sabe, Erich Fromm foi um dos maiores homens de ciência no campo do psiquismo, da psicologia aplicada, alemão judeu. Ele me fala uma coisa interessante, é que a partir do século VIII começa todo um trabalho da cúpula católica para colocar Maria em destaque maior do que Jesus. Por quê? Aí é quando começa a aparecer as imagens, Maria com Jesus no braço, e ele sugando o leite no seio de Maria. Ou então, postar a direção ao seio de Maria. E o dogma católico alicerça a partir de então, que Jesus era Deus feito homem. Ou seja, Jesus era Deus feito homem, e esse homem, Deus, dependia do leite materno. Maria mandava nele. Olha só a transposição de imagem que os marqueteiros do Império Romano, do Católico Romano fizeram. Dá para anotar, não dá? Dá. Maria, a amamentar aqui, Jesus é o símbolo que ela está dominando aqui, o Deus que recebeu na Igreja Católica, Igreja Evangélica, Jesus é Deus feito homem. Consequentemente, aí ela faz. A Igreja é mãe e mestra. É tanto que a principal encíclica de João XXIII chama-se Mater et Magister, mãe e mestra.
Então Maria, da igreja é a mãe. Como Maria e Jesus estão no céu, a parte visível é a igreja. Então a igreja fala por eles. Olha como é forte a ideologia católica. Era bem trabalhada no campo do marketing. Isso caiu ao longo a partir do século VIII, se não estou enganado, na consciência dos povos do Ocidente, e chegou ao ponto em que, no século XIX, Maria foi dada como que Maria, Jesus subiu aos céus, houve uma ascensão de Jesus, Maria foi assunçada, pegaram Maria do céu para a terra, dizem, pelos cabelos, levaram para o céu. Então, isso é muito bem trabalhado, isso. Ninguém pensa que eles dormiram no ponto, não. Eram pessoas altamente bem arquitetadas no plano mental e intelectual. Sim, aí Lutero... não, calma, para terminar. Aí Lutero vem nessa conversa. A espiritualidade foi tentando modificar a igreja. A última grande tentativa foi Francisco de Assis. Nasce no ano 1215, por aí, né? Ele, no século XII, século XII. Ele nasce no século XII e desencarna no século XIII, que é 1200 e pouco. Moral da história. Ele foi a Roma com 4 amigos, um deles era o irmão, esqueci, que reencarnou e morreu no Brasil, que era Pietro Baldo. Ele foi a Roma pedir a um papa o direito de sorrir, porque a igreja proibia as pessoas de sorrir. Observe Rochelle, que no filme sobre a ordem beneditina, né? O nome da Rosa. O nome da Rosa, na hora das respeitões católicas, no seminário, ficava um sacerdote ou um missionário chamativo, lendo a vida de um santo, é chamado Martirológio de um santo. E no filme O Nome da Rosa, na hora do martirológio, o moço diz, não é para sorrir, quem sorri é macaco, sorrir é pecado. Então, assim, chega perto, chega para falar com o Papa não o recebe. Mas, segundo a tradição católica, o Papa sonha que manda e pede que ele o receba. O Papa acordou preocupado, como era fácil de localizar as pessoas, né, como hoje tem mais de 6 milhões de habitantes, e trouxeram Assis com o seu grupo para a catedral, não do Vaticano, uma outra. Aí o Papa pergunta, é muito interessante o diálogo no filme. O Papa diz, meu filho, o que é que você quer? Aí ele fala, vem assim com a mão assim, eu só quero que o senhor permita que eu sorria para as pessoas. Diga, irmão Sol, irmão Lua, irmão Lobo, aquele jeito, como se diz, apestalhado. Aquele espírito avançado, que não tem maldade. O Papa era Inocêncio, era na época de Assis, era Inocêncio? Aqui agora eu não sei precisar. Aí um cardeal disse, mas e agora? O outro disse, tenha calma, sua santidade, sabe o que está fazendo? Ele vai aceitar esse rapaz, porque ele vai trazer de volta para a igreja os pobres. E Francisco trouxe de volta para a igreja os pobres. Não é verdade? É um poema. Numa das reuniões da FEB no Grupo Ismael, nos anos 30, Aureliano Alves Neto já presente, ele me contou pessoalmente em Natal, nos anos 70, à noite, a sala fechada, o grupo de Ismael reunido, de repente a sala ficou totalmente iluminada, você via tudo claramente. Aí alguém disse, meu Deus, só pode ser Jesus que está aqui. Uma voz ecoou, não, é Francisco. Era ele. Meu amigo. Era ele. Então Lutero era Paulo reencarnado. Assis veio para quebrar a estrutura escravizada da igreja. Mesmo assim, a igreja, após Assis, antes assim um pouquinho, patrocinou as cruzadas. Okay. Depois a tal da interdição. Mas tem uma pergunta aqui do Facebook,
da nossa querida Conceição Bezerra Mota, Ah, a mulher do Conceição. maior pivô de basquete do Brasil. Pivô igual a esse, nem na NBA nós temos. E ela pergunta qual a importância de Maria, mãe de Jesus, lógico, evidentemente, no Espiritismo, seu José Soares da Silva. Primeiro, Maria é um espírito de imensa grandeza, um espírito puro, digamos assim. Nós não iremos cultuá-la como fazem os católicos. E não iremos rejeitar como fazem os evangélicos. Maria, para nós, é aquele poema de amor que eu tenho por ela o maior carinho na minha vida. Então, Maria trabalha no entorno da terra, segundo está no livro de Ivona Pereira, não é isso? Ela trabalha junto aos samaritanos para resgatar os que cometeram suicídio. O primeiro trabalho de Maria, segundo, está em Chico Xavier, por Humberto de Campos, foi ir buscar nas trevas Judas. Ele disse, essa voz eu conheço. Ele disse, sim, Judas, eu sou Maria, mãe de Jesus. Mas por que você já quis? Porque você é meu irmão amado. Chega para mim, abraçou Judas das trevas densas e levou para a luz. Resgatou Judas. Então, Maria, minha querida amiga, Maria é de uma elevação, Conceição, minha querida amiga, nunca mais foi a Ferne, né? Maria é de uma evolução ímpar. Ela teve a missão de reter no seu ventre, a figura ao Espírito de Jesus. Ela suportou todas as dores do Calvário, ficou pertinho dele, botou no colo, ele expirou no seu colo. Seu Soares, é uma pergunta nossa aqui da produção. Lógico, Jesus é Jesus, né? Não tem nenhum comparativo. Mas Maria seria o espírito mais evoluído amorosamente a nível de quem tocou esse solo terreno? Seria a mamãe mesmo? Maria é o exemplo maior de mulher e mãe. Eu creio que ela está par e passo com Jesus no campo da espiritualidade. Grande, Maria é grande. Tá certo? Agora, é um exemplo maior de caridade. Como diz a canção do Padre Zezinho, não sei se eram verdes seus olhos, se tinha o cabelo moreno. Ou então, como dizia Rita Lee, no rock francês, Meu Bom José. Meu Bom José, você podia. Tem muitos filhos com Maria. Mas seu filho foi dizer certas coisas que fizeram chorar a Maria. Eu acho isso lindo. Esse menino Jesus. Mas isso aí é tudo culpa de Santana. Você sabe que Santana é a avó, né? A avó costuma estragar o menino, né? Os netos. A Santana é grande. Que o Siridó não nos escute, como diz o outro. Meu amigo, nós temos aqui uma pergunta de Lutero? Não? Sim. Está danado. Lutero vem perguntar. Não, Lutero tem muitas coisas de Paulo, isso é verdade. Mas só isso é prova para a reencarnação? Lívia Andrade de Angicos. Deve ser amiga do Altamiro, né? No mínimo. Lívia, não é prova suficiente. É um indicativo, é uma evidência forte. Agora, Emmanuel diz isso, Chico Xavier diz isso. Ótimo. Mas que ele tinha coragem de um Paulo, tinha. Cometeu erros como Paulo? Cometeu. Tá certo? Mas é grande. É um sociólogo americano que fez uma pergunta. O que seria do Ocidente se há 500 anos atrás não tivesse existido Paulo de Tarso? Não, Lutero. Paulo encarnado, né? O que seria do Ocidente se há 500 anos atrás não tivesse existido um Lutero? Eu recomendo a todos assistir ou reassistir ao filme Lutero. Assista, parando, verificando. Ainda hoje é considerado o maior de todos os alemães. E lá tem um bocado de gente, viu? Que tal de Beethoven, Einstein, tem um bocado de gente lá, mas mesmo assim, Lutero ainda é considerado o maior de todos os alemães pela revolução que ele ocasionou. Vamos lá, meu amigo. Pode dizer, fala. É que ele, da início, ele quebra a estrutura esclerosada do catolicismo e começa a aparecer na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos países nórdicos, na antiga Holanda, hoje Países Baixos,
a pesquisa, a obra de Galileu, que foi proibida na Itália pela igreja, foi publicada na Holanda. Agora, o problema todinho é que é a queda qualitativa da reforma. Parou nessas igrejas que é contra até a vacina. Ok. Eu só sei que quando os holandeses estavam em Pernambuco, a gente era o maior estado do Brasil. Foram para a América e fizeram o tal da New York, né? Mas interessante notar que New York, a primeira ata de fundação da sinagoga de Nova York é em língua portuguesa. É, porque eles transferiram daqui, madeira por madeira, pau por pau, daqui para Nova York. Vamos lá. Diga. Pode... Diga. Não, que eu só ia ler aqui. Como estão hoje as igrejas que Paulo criou? Que não era aquelas igrejas, não era Nossa Senhora Aparecida, não era Basílica, mas de qualquer maneira, como é que anda? Eu diria, por onde ele passou no Oriente Médio, Oriente Médio, o cristianismo desapareceu. Não existe mais. Em que pese a Igreja Católica Universal de Antioquia se declara a igreja mais antiga do cristianismo. Mas aí começaram as lutas intestinas. Mas eu acho que a Antioquia, ela é como é? Ela deixa eu ver como é, da Grécia, ela é da igreja grega, ela não é católica, né? Chega a ter um nomezinho, esqueci agora. Não, a igreja, em Antioquia tem uma igreja chamada Igreja Católica Universal de Antioquia. Mesmo, né? Que ela diz, não é outro católico, que ela diz que é a primeira do mundo. Seja como for, o cristianismo, quando se estourou em nome de catolicismo, dividiu-se em cinco localidades, patriarcados. E com o tempo, a Igreja Católica de Roma achou que não deveria ter 5, só o dele. E houve uma espécie de uma condenação das outras igrejas. Essas igrejas ficaram isoladas. É quando Maomé aparece no século VII, e com a doutrina diferente, uma doutrina que traz o Islã, é a única doutrina que traz em si um modelo econômico de vida, social e econômico de vida, aí foi fácil de implantar. E o cristianismo dogmático dessas regiões foram varridos. Então não existe, todo o trabalho de Paulo hoje em dia, podemos dizer, que não existe. São grupos isolados. E o cristianismo católico e depois católico luterano é a Europa Ocidental, América do Sul, do Norte, e pinta alguma coisinha, muito pouco no Japão. A China, o governo chinês criou a Igreja Católica própria da China, não concorda com a Igreja Romana. A Índia tem. Então, em termos numéricos, o cristianismo hoje está abaixo das outras igrejas. Em breve, os muçulmanos irão ultrapassar numericamente os chamados cristãos. Não, eu pensei que a igreja de Antioquia fosse ortodoxa. Eu achava que ela era ortodoxa, mesmo essa mais antiga, que foi daquela época, basicamente, de Paulo. Ela tem um caráter ortodoxo. Porque a igreja ortodoxa é a igreja que tem uma fé em linha reta. Tem a russa, tem a grega, tem sempre aparece no canal da Igreja Católica, a do Líbano, tá certo? E assim por diante. Não são as mais numerosas, mas todas elas são ortodoxas. E com dificuldade de se comunicar entre si. Muito grande. Agora, o esforço maior foi da Igreja Católica Apostólica Romana, a partir do Vaticano II, em que chamou todas elas para participar do concílio e da opinião. Foi a grande sacada que a espiritualidade conseguiu realizar. Tá certo? Muito bem. Aí nós temos aí, que cidade é essa? Isso é Natal, onde é esse negócio aí, meu amigo? Que lugar é esse bonito? Paulo, quando sai de Damasco, ele vai para aí. Aí é a antiga cidade, são ruínas da cidade de Palmira. Observe que em pleno deserto sírio,
Mas tem vegetação aqui em torno, não tem vegetação? É. Então aqui é um oásis muito grande. E essa cidade foi um exemplo de arquitetura grega, digamos assim, no interior da Europa. Tá aí ela. Agora eu estou aqui em Damasco. Eu estou aqui em Damasco. Aí vou aqui para Tadmor. Tadmor é a cidade que foi construída, é vizinho às ruínas de Palmira. Aí eu vou aqui em linha reta, esse tracinho que parece no Y de Síria aqui em cima, e para aqui. É que Paulo vai trabalhar numa tenda para fabricar artigos de pelo caprino. E Emmanuel diz que é em linha reta, precisamente 50 milhas. Eu fiz o cálculo, aí deu do outro lado desse rio aqui, que é o rio Eufrates. Aí eu disse, não é possível, o Chico não pode errar, né? O senhor Chiquinho. Aí procurou a milha. No tempo de Jesus, a milha era menor, eram 1.480 metros. Dá bem certinho aqui, de Tadmor para aqui onde Paulo foi. Passa o outro quadro que tem. Passa o quadro seguinte. Não, outro. Aí. Esse aqui é aquela viagem de Marco Polo, no ano de 1590, no século XVI. É esse aí. Marco Polo parte aqui da esquerda, aqui de Veneza, aqui em cima. Ele vem, entra... É essa que está em vermelho, não é isso? Em vermelho. A rota da seda é essa de vermelho. Em vermelho. Ele passa aqui na cidade de Palmira. Aí avança um pouquinho e vai onde tinha um entreposto comercial. E vem aqui para a China. Então, Paulo, o nosso amigo Marco Polo, refaz aqui do Oásis de Dan e vem aqui para a China. Ele vai em viagem. Só que na China de hoje, há um grupo de chineses da cidade de Kaifeng, que são judeus, são judeus 100%. E o atual governo da China os reconhece como judeus. Então, essa linha aqui de Paulo, aí Marco Polo não vai para a China, Marco Polo sai de Veneza, passa aqui onde Paulo, mais de 1.400 anos antes de trabalhar, e vai aqui para a China. E lá que Marco Polo encontra os chineses de Kaifeng e o cristianismo implantado, várias igrejas cristãs na China, mas isoladas. Não é interessante o trabalho da espiritualidade, dizendo assim, 14 séculos depois que Marco Polo? Se você começar a ler nas entrelinhas o livro de Chico Xavier, você vai vivenciar essa história. Muito bem. A gente vai já para quase o finalzinho, nós já estamos a 1 hora e 8 minutos. Qual o conceito do escritor francês Ernest Renan sobre Paulo? Olha, o conceito de Renan não é muito agradável, não. Reconhece em Paulo um grande homem, mas o Renan, lamentavelmente, acentua e assim as falhas de Paulo. Todos nós temos falhas, né? Temos falhas. Então, ele vem aqui, ele fala que Paulo foi capaz de escrever aquele poema na Epístola aos Coríntios, ainda que eu falasse dos anjos, que, por sinal, esse trecho da Epístola, tá certo? Foi musicado pelo conjunto Legião Urbana. Eu recomendo a todos que estão nos ouvindo, que pegue, entre na internet e vai Legião Urbana, né? A música chama-se Monte Castelo. A primeira parte é parte de um soneto de Camões. E a segunda parte é de Paulo aos Coríntios. É a coisa mais linda que a Legião Urbana fez até hoje. Então Paulo, o Renan bate muito forte. Em que pese o livro de Paulo, de Renan, Paulo, os Apóstolos, seja altamente recomendável a sua leitura.
A gente vai lendo, vai comparando aqui com Paulo Estevam e Chico Xavier, e vai fazendo aqui a dosagem, né? Fazendo o equilíbrio, né? Da balança, né? Nem muita, como diziam os italianos, nem esquerda nem direita, democracia cristã. Filho, não resolvendo nada, mas eles diziam isso. Né? A verdade, diziam os latinos, não está nos extremos, está nos meios. Nem sempre está nos meios. Né? E assim por diante. Então, vamos lá. Mas há um personagem em Paulo chamado Ágabo. Ágabo fez várias profecias. E tem um grupo protestante, atualmente, que partiu para reduzir o valor dele. Ágabo, Paulo ficou diante dele. Ágabo pegou um sítio de Paulo e leu psiquicamente. Ágabo era um médium que fazia leituras psíquicas, era um radiestesista. Ele disse: lamento em dizer que o dono desse sítio não voltava da viagem que é para Roma. Ele leu psiquicamente que Paulo não voltaria daquela viagem. Sim. É a cena mais linda que eu acho. Todos caem de joelho, dizendo: Paulo, não vá não, Paulo, não vá, Paulo. Paulo disse: eu vou. Foi e não voltou, foi decapitado. Mas ainda Paulo... tem uma lenda católica que diz que na decapitação de Paulo, lógico, você decapita alguém, a cabeça rola. E em cada rolamento da cabeça nasceu uma árvore, né? Bom, isso aí não foi não. Agora, no local, eu visitei lá em Roma, em 2009, a minha empresa me mandou algumas vezes à Europa, fui a Roma. Aí, o local em que foi sacrificado é a igreja de São Paulo Extramuro, que onde havia divisão de Roma. Olha, o local é belíssimo, um jardim, tudo. Agora, Paulo, lamentavelmente, ele só volta a ser falado com a Reforma Luterana. Entre o século VIII até a Reforma Luterana, no século XVI, Paulo é um eterno esquecido. Nas igrejas mal falam de Paulo. Quem resgata Paulo é Lutero. Aí Lutero inova. Você é salvo pela graça. Não é pelo batismo, não é pela comunhão, é pela graça. Se você crê em Jesus, você está salvo. Aí começa. Aí isso é contra, vai de encontro ao edifício católico, de modo geral. Romano não. Que não, quem salva é a igreja. Porque para a igreja católica, fora da igreja não há salvação. Se você não tem na igreja cumprindo aqueles mandamentos, você não tem salvação. Aí vem aqui a pergunta: Chico Xavier, por que você é espírita? Ele disse: olha, eu sou espírita porque o espiritismo diz que fora da verdade não há salvação. Aí ele disse: qual seria a verdade? A minha? Eu sou espírita porque eu não aceito que fora da igreja não há salvação. Eu sou espírita porque fora da caridade não há salvação. Qualquer pessoa, mesmo que não aceite Deus, fazendo caridade está salvo. Até nisso chega. E aí, o último, qual a repercussão da obra Paulo Estevam no meio espírita? Grande. Porque ela é de 1941, se não me falha, dos anos 40, início dos anos 40, não é isso? Digo já, você não vai mentir só dessa vez. Vai mentir com a febre. Ela é de 41, você acertou. 41. Agora, ela foi publicada em 41 mesmo. É 41. Olha, o doutor Joviano, que foi o braço direito de Chico, mas altamente disciplinado, era um funcionário público federal à época, formado em zootecnia na Escócia em 1917. O curso de zootecnia da UFRN apareceu em 1975, veja bem, 70 anos depois. Ele deu emprego a Chico. Não havia concurso, aí era diarista, aí fez um concurso interno, foi aprovado. Olha, Chico, ele tornou-se espírita. Porque grande parte do que ficou pós-valor de Chico, a filha dele, Wanda Joviano, publicou vários livros de mensagem. Ótimo. Ele comunicou o que Emanuel estava dizendo. E pediu ao doutor Joviano para trabalhar
ficar na sede do Fomento Agrícola, que era a fazenda experimental, igual ao que meu pai trabalhou como diretor aqui no Rio Grande do Norte, hoje na cidade de Rafael Fernandes, antiga Vazinha, quando criança eu fui lá trabalhar com meu pai, e ele disse, tá certo, como já termina tarde, eu vou autorizar ao charreteiro lhe deixar em casa toda noite. Chico disse que sentou tinha o nível da casa aqui no meio da rua e descia. Era um porão, era como se um porão fosse, né? Ele botou aqui um papel para escrever, colocou para a porta, apareceu um sapo de tamanho descomunal. O sapo só desapareceu quando ele botou no livro. Fim! Disse, era o sapo vigilante. O sapo tão lindo, não quis ficar comigo. Cá para nós. Como eu sou técnico agrícola nível médio, não tem um ser na natureza mais útil que o sapo. Mas cá para nós, o design dele não é muito agradável, não, viu? O professor dizia, Soares, pega do sapo. Eu pegava. Ou se é uma sapa, ou se é um sapo. Ai, meu Deus do céu. Então, o livro causou um impacto muito forte. Porque o livro é desconcertante. Essa série, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo e Paulo Estevam, olha, é coisa para cinema. Você faria isso hoje com a internet. Mas Chico não tinha nada. Nada. É como Zil da Gama, escrevendo sobre Na Luz, vai da França à Rússia czarista. Pelo amor de Deus, que coisa fantástica. Fantástica. Evaldo Vieira escrevendo sobre o livro de Balzac, o romance, né? Em que teve famoso na tese de doutorado na USP, e o maior conhecedor de Balzac, Ronay, hoje no Brasil, disse: para se escrever um livro desse, com menos de 150 páginas, é preciso não só ter morado na França e francês, conhecer minuciosamente a cultura da época. Divaldo mandou um livro assinado por o Vitor Hugo para a FEB publicar. Depois de um certo tempo, a FEB devolveu. Ótimo conhecimento. Agora, Divaldo, não é publicar. A não ser que você resolva o problema. A praça, citada na página tal do livro, diz que são 5 entradas. Só tem 4, Divaldo. Divaldo ele disse que na época eram 5 entradas. A FEB foi numa pesquisa, Divaldo. 4. Aí a FEB disse: vamos perguntar à França, a Biblioteca Nacional de França, vamos. Ela mandou a planta. Tinha 5 entradas. Divaldo, apesar de não acreditar, mas é um excelente médium. Excelente. Muito bom. Muito bom. Então, é isso. Chico, parabéns à espiritualidade do Paulo Estevam. Recomendo a todos a leitura, pelo amor de Deus. Ligue. Muito bem. Meu amigo, nós vamos encerrar. Eu quero lhe chamar. Eu tenho até aqui a música que eu pesquisei aqui, realmente o Monte Castelo, a banda de Renato Russo, recortes de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, e do soneto 11 de Luiz de Camões. Né? Então é só ir lá, realmente é muito bonita a música. Põe um trechinho pra gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Olha que coisa linda. Ainda, eu falar a língua dos anjos. É o amor, é um fogo que arde sem se ver. Eu creio que a nossa Rochelle, formada em letras, mexe na língua portuguesa, vai vibrar. Ninguém saia. Os poucos ou muitos assistindo, fiquem aí. Conceição, nota, né? A de Candelária, a de Angicos, né? A de Angicos. Pronto, meu amigo. Na próxima semana eu trago essa música, eu boto no PowerPoint, a gente vai
escutar, que realmente é muito bonita. O artista é um poeta fantástico, né? O Que Renato pena. Russo, um grande Tão poeta, cedo. não é? Bom, que Mas o que pena. é que ocorre? Nós já estamos aí no final. Eu queria repassar aqui a turma que andou aqui com a gente, né? Aqui Conceição falando do pivô Niverton, né? Nós temos a nossa Emília Cardoso, manda um abraço. Eu não retribuo, não. Eu quero dar outro nela. Wilson, velho amigo, você é tudo. Um abraço bem forte, Wilson. Rochelle, assista o Renato Russo. Renato Russo. A música Monte Castelo. Belíssima, belíssima música. E nós vamos agora. Sim, o Delcio. Delcio Soares da Silva. Vamos aí fazer um projeto. Vai vir com outro programa. O homem está mais disposto, está mais contente do que pinto em beira de cerca, né? Como diz o outro. Então vamos ver se ele consegue passar aqui. Está assim meio mal assombrado, mas a gente vai fazer. Deixa eu passar aqui. Se eu quero falar aqui, não posso deixar de falar. Deixa-me falar, Jesus. Aqui, meu amigo, amanhã, meu amigo, nós vamos ter um momento primoroso, que é o 12º Seminário Espírita do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. O tema é doença e silêncio. Esse grupo fica onde, hein? Fica onde? Em Ceará Mirim, sítio do Baiano. É um baiano. Muito bom. Qualquer dia, quando voltar da pandemia, eu vou levá-lo lá para que você possa conhecê-los. Então, nós teremos doenças silenciosas da alma, depressão, pânico, perda de entes queridos, ansiedade, obsessão, suicídio. Quem é que vai debater? Faltou uma. Falta de dinheiro. Falta de dinheiro também é terrível. É falta de liga, né? Aí quem vai trabalhar? Sandra Boba, aqui do Rio Grande do Norte, Elizabeth Diniz também, a nossa Betinha, Marcelo Show e o nosso Fred Menezes, nosso Frederico Menezes. Amanhã, a partir das 8 até as 13 horas, transmissão aí da Rádio Portal de Luz. E também vamos fechar também aqui com a nossa Estação da Luz. Lógico, apoio da Ferne. Tem aí R$15, mas é optativo. Não há necessidade de se pagar. Agora, se quiser, deixa eu ir para cá, Jesus, Maria e José. Permita que o bicho vá, Senhor. Foi, pronto. Eu quero falar que toda... Onde é que está? Pronto. Hoje nós tivemos o nosso irmão José Soares. Amanhã vai ser um momento exclusivo. Nós teremos o nosso irmão Adalberto Prado e a Lúcia Yuki, direto do Japão. Eles vão fazer um programa com a gente. Organização da Reunião Mediúnica e o Movimento Espírita no Japão. O nosso irmão Adalberto faz parte da AD Japão, que é a Associação de Divulgadores do Espiritismo, no qual a gente também faz aqui parte, aqui em Natal. Sábado, dia 26, às 19 horas aqui no Brasil. E domingo, já dia 27, né, às 7 horas da manhã, da verdadeira matina. No domingo, nós vamos ter o nosso irmão Cosme de Olindo, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, que vai falar sobre as parábolas de Jesus. Na segunda-feira, a nossa querida Eulália Bueno vai estar aqui com a gente. E também, na terça-feira, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar, o nosso irmão Alberto Magno, ele vai falar, ouviu, sobre Herculano Pires. Fez uma pesquisa linda e maravilhosa sobre o nosso querido Herculano Pires. Na quarta, o nosso irmão Edson Barbosa e Fábio Dionísio vão estar aqui falando sobre a medicina da alma. E, meu amigo, você conheceu o Atualpa, não é isso? Aqui em Natal, da caravana da Fraternidade. Então, o filho dele é o Paulo de Tarso. Ele é hoje lá de Brasília, do Centro Espírita Alpa de Brasília. Ele vai falar justamente sobre o Atualpa, a caravana da Fraternidade, o albergue noturno que foi também construído junto com ele. E a esposa do Atualpa era aqui do Rio Grande do Norte, mais precisamente, se não me falha a memória, de Santa Cruz, né? Então ele tem uma grande ligação aqui com o nosso Rio Grande do Norte. Na sexta-feira volta de novo, né? Daqui a uma semana, o nosso querido Zé Soares. No sábado,
Estará aqui presente o Henrique de França, lá de Brasília. Ele faz um trabalho na rua de prevenção às drogas, um trabalho muito bonito em Brasília. Então, o tema é drogas, riscos da vida física e pós-desencarne. E no domingo, né, de novo, o nosso querido chegou aqui, chega Jesus, o nosso Cordeolino, que vai estar aqui conosco. Então, essa é a nossa programação referente ao próxima semana. A gente volta agora para o seu José Soares, para que ele possa ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de bênção, em forma de prece, meu querido. Por favor. Amado Jesus, bons espíritos, trabalhadores da causa maior, sob o amparo de Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe, e acima de tudo de Deus, nosso Pai Criador, que possamos recolher a partir das atividades finais do dia, e ao nos recolhermos, dormirmos e, se possível, despedirmos dos corpos e receber a orientação da vida maior. Muita paz para todos, indistintamente. E muito obrigado a todos. Saúde e paz com Jesus. A gente encerra agora o nosso programa. Voltamos amanhã às 8 horas da manhã com o seminário. E à noite, às 19 horas, direto do Japão, né, com os nossos queridos Adalberto e a esposa dele. Muito obrigado a todos. Se eu conseguir aqui... muito bem, estou encerrando aqui agora. Paz e